De tempos em tempos, a cena nova-iorquina oferece ao público um novo fenômeno do rock que muda os rumos da indústria da música. Na década de 60, foram os integrantes do Velvet Underground que, mesmo ignorados pelo grande público, apontaram caminhos para uma infinidade de outras bandas. Já nos anos 70, é o punk rock do Ramones, o pós-punk do Television e o art rock do Talking Heads que ganham destaque. Quando alcançamos os anos 80, é a vez do Sonic Youth fazer história e introduzir uma série de conceitos que mudaram o rock alternativo na década seguinte. Porém, nos anos 90, enquanto olhos e ouvidos apontavam para a cena grunge de Seattle, Nova York virou o palco de alguns dos nomes mais importantes do rap estadunidense, como o Wu-Tang Clan, Beastie Boys e a Tribe Called Quest, deixando o rock em segundo ou até mesmo em terceiro plano. A MTV, principal canal de difusão da época, parecia reforçar isso, escanteando o rock para as madrugadas e dando maior destaque aos novos nomes do R&B, do pop e do rap. O rock está morto, vociferavam os mais alarmistas, e talvez estivesse mesmo. Com gigantes como Radiohead investindo em uma abordagem cada vez mais voltada à produção eletrônica, as guitarras pareciam perder destaque. Ou apenas não estavam nas mãos das pessoas certas. Mas tudo isso ia mudar com a chegada do novo milênio. Afinal, em julho de 2001, 5 jovens arruaceiros da elite nova-iorquina mostraram que o rock não apenas seguia vivo e forte, como viria a influenciar uma geração inteira de novos artistas. Estamos falando da banda nova-iorquina The Strokes e o celebrado disco de estreia da banda, Is This It? Isadora Almeida, eu sei que o Room of Fire de 2003 é a sua introdução ao som desse quarteto, desses meninos de cabelo encebado, mas qual que é a sua relação com esse primeiro álbum da banda? Meu amigo, acho que assim, o mais importante é que eu já tava torando muito na MTV, né? Eu já tava lá online em 2001, eu tinha 9 anos, que loucura. E eu tava ali já curtindo Backstreet Boys, Britney Spears, aquela coisa bem pop, né? Que era o auge das boy bands. O auge das boy bands e garotas do pop também, tipo Christina Aguilera também tava bem no topo essa época ali. Mas tinha a outra parte, né, do rock, que era o nu metal, que a gente, tipo assim, eu detestava. Tipo, eu não gostava de Limp Bizkit, eu não gostava de Korn, eu não gostava de nada daquele... Era meio que um rap de branco com uma mistura de uma música eletrônica com... Enfim, era uma coisa que, assim, eu não gostava mesmo quando eu era criança. Tipo, eu tinha meio uma aversão, assim. Eu achava feio, eu não gostava. Tipo, eu achava meio assustador. Acho que é isso. Sim. E aí, eu lembro de ouvir, certo dia, Last Night, o clipe, na MTV. E minha cabecinha deu uma explodida, assim. Eu falei, nossa, é uma boy band? Só que é uma boy band... Como posso dizer? Com guitarra, que, poxa, tomou uma cerveja, entendeu? Está um pouco alcoolizada. Eles eram bonitinhos, né? Tinha eles eram lindos, harmonicamente. Nossa, ali, tipo, Fabrício eles combinavam. Moretti até hoje, eterno gato. Putz, eterno crush, aquele cabelinho enroladinho, tipo, balançando, tocando a bateria. O Nick, tipo, usando All Star. Eu achava muito interessante o look deles, assim. A estética, que era uma coisa completamente diferente daqueles cabelão, aquelas roupas largas. Os dread, os piercing. Eles iam com a coisa mais mundana, né? Exato, e aí eu lembro disso me pegar muito, eu falar, gente, eles são sujinhos, mas eles são limpinhos. Eu consigo montar esse look. Exato, e como garota, assim, esteticamente me chamou muito a atenção. Então eu lembro que foi, tá, pera lá, isso é legal. Mas eu acho que, eu não tenho essa memória tão, né, certinha do ano e tal, mas talvez isso seja já 2002, tipo... Né, que eles já tinham lançado o Is This It em 2001 e eu vou amar mesmo assim em 2003, mas já tava ali. Eu lembro muito da primeira vez que eu vi o Last Night, que realmente me emocionou muito. Então a minha relação com o disco, né, de estreia, o Is This It, é que Strokes virou a banda da minha vida e abriu portas para tudo que eu sei hoje de música, assim, foi realmente... quem aguçou o meu gosto, vamos dizer, de realmente querer saber sobre novidades.
Perfeito. Eu já falei há milhares de anos atrás aqui no podcast que pra mim começou pelo The Rapture, que eu conheci por um blog, e aí eu comecei a mergulhar nesse universo indie rock, dance punk dos anos 2000 ali. Mas o primeiro disco dos Strokes que me pegou mesmo foi o First Impressions of Earth. Eu lembro muito do clipe do Heart in a Cage, que eu gostava muito, o clipe de You Only Live Once, que torava na MTV nessa época, assim. E aí eu fiz esse caminho inverso e quando chega no Is This It, você fala assim, cara, esse disco é muito foda. E aí eu acho que quando, vivendo o espírito da época, assim, meio que tudo voltava pra ele, porque todos os artistas que a gente gostava nessa época replicavam ou queriam ser os Strokes de alguma maneira em maior ou menor intensidade, assim. Então eu acho que ele é um disco muito icônico e que pautou tudo aquilo que foi a nossa juventude. E você falou muito da coisa da estética. Eu lembro muito de que eu era bem jovenzinho Strokes nessa época. Eu tinha o cabelinho enrolado, compridinho, usava All-Star, usava calça jeans, calça surrada, skinny, usava camisa listrada coladinha. Nossa, como eu era magro, que saudades daquele corpo que já não existe mais. Existem 2 corpos desse hoje dentro desse corpo aqui. Mas eu lembro que, tipo, tinha muito de poder dialogar com essa estética, de vestir aquilo que eles estavam usando, assim. Era rock, mas não era extremo como new metal. Eu não precisava ter tatuagens e piercings. Exato. Eu podia ser radical na minha medida ali, né? Exatamente. Acho que não levava aos extremos. Isso é uma coisa boa para colocar o público que é mais jovem, né, principalmente, que não entende muito desse contexto, mas é isso, tipo, na MTV e nas rádios, meio que só existiam esses 2 espectros, boy band e as garotas do pop, ou no metal. Foi uma fase, assim, que foi meio eram pessoas estranha. comuns, eram gente, assim, não que eles fossem de fato comuns, porque eles eram milionários ali, filhos de milionários, mas eram pessoas que a gente podia se identificar visualmente, assim, principalmente na adolescência, né? Corpos esquisitos, magrelos, desproporcionais ali, aquele momento de estirão da adolescência, todo mundo comprido, com calças jeans esquisitas. Então eu sinto que dava pra dialogar visualmente com aquilo. E acho que, assim, quem ficar curioso pra entender um pouco mais do contexto mesmo, assim, o documentário de Stock 99, que tá na HBO Max, Sim. não é o da Netflix, o da HBO Max, eu acho que coloca muito as pessoas nesse cenário para entender o que estava acontecendo. Então, os Strokes chegarem em 2001 com essa estética, com essa roupagem, com essa sonoridade, foi realmente uma coisa muito impactante, assim. Principalmente pra gente, né, jovenzinhos, que eu não conhecia ainda Velvet Underground, eu não conhecia ainda todas as referências que eles vão trazer pros álbuns deles, né. Eu usava, na minha cidade tinha uma única loja que tinha umas roupas um pouco melhorzinhas, assim. E aí chegou uma época, uma camisa assim super justinha, que era muito parecida com as camisas que eles usavam da Coach. E aí, sabe aquelas camisas que era tipo quase uma bem coladinha, com aquela dobrinha vermelha, assim, sabe? Com uma estrela na barriga, assim. Cara, eu falava, nossa, eu preciso... Eu lembro que eu trabalhava num provedor de internet nessa época, eu juntava meu dinheirinho pra parcelar essas camisas, amava. Mas olha, para entender o impacto do Is This It, a gente precisa primeiro entender de onde vieram esses 5 caras, e a verdade é que a fundação dos Strokes é uma teia de privilégios da elite nova-iorquina, colégios internos suíços e uma obsessão mútua por música. O núcleo central começa com simplesmente Julian Casablancas, que é filho de ninguém menos do que John Casablancas, que é o fundador da Elite Model, que é tipo uma das principais agências de modelo do mundo, assim. São Peça, foi ele que criou o conceito de supermodel. Exato. E a mãe dele é simplesmente Janet Christensen, que era uma modelo e ex-Miss Dinamarca. Então, assim, sério. belíssimo. Eu lembro muito de uma entrevista que ele deu quando ele já morreu, faz tempo já, pra o Irritando Fernanda Young, em que ele comentava, assim, que o quanto o Julian queria ser sempre o oposto do que ele era, assim, que ele era mulherengo e ele passou durante anos junto com a mesma mulher. Então, assim, meio que toda essa raiva do Julian é pela essa desconexão com o pai, assim, essa frustração que ele tinha com o pai, né?
Super, ele sempre falava nas entrevistas sobre o padrasto dele, que apresentou muito ele para esse universo de rock, música, né? de arte. Ele é um puta pintor, assim, então colocou muito o Julian nesse lugar de desenvolver o lado artístico dele, que é muito legal. E o Julian era um jovem problemático e após um episódio de alcoolismo na adolescência, ele simplesmente, meus amigos, olha, quando você é rico, o que você faz? Você manda o seu filho para um dos mais prestigiados colégios internos da Suíça, o Instituto Le Rosé, que é simplesmente, assim, absurdamente caro, é um colégio de elite muito caro, e foi lá que em 1996 ele conheceu o Albert Hammond Jr., que é filho de um famoso compositor britânico, que é o Albert Hammond, e embora eles não tenham se tornado, assim, melhores amigos de cara na Europa, essa conexão geográfica, esse background viria a ser vital mais tarde para a formação da banda. Gente, só um PS. É que eu acho que a gente tem muito que falar que Creep, né, do Radiohead, um dos compositores é o Albert Hammond. Então, o Radiohead se diz ter inspirado involuntariamente. Essa antiga banda dos anos 60 processou eles, pediu os direitos autorais, e aí eles são creditados posteriormente. Reza a lenda que o Radiohead se diz inspirado. E aí acontece a mesma coisa com a Lana Del Rey posteriormente. Então é um ciclo que se repete. E de volta a Nova York, frequentando a Dwight School, o Julian se reconectou com amigos da infância. O guitarrista Nick Valence e o baterista Fabrizio Moretti. O trio já arranhava alguns instrumentos e compartilhava meio que um amor coletivo ali pelo o Guided by Voices, que era, segundo eles, a principal influência dos Strokes na época. Eles sempre falavam isso em entrevistas. E o Velvet Underground, que é a essência de tudo que é Nova York, do final dos anos 60 até hoje em dia. Todo mundo bebe do Velvet Underground. Faltava um baixista, e aí entra em cena o Nikolai Freiture, que era amigo de infância do Julian, e quando o Albert Hammond Jr. se muda para Nova York em 1998 para estudar cinema na New York University, ele vai dividir apartamento justamente com o Julian, e aí assim meio que esse quebra-cabeça se completa. Eles começam a ensaiar obsessivamente no porão da cafeteria onde o Fabrizio trabalhava, e no estúdio do Music Building em Manhattan, lembrando que Manhattan nessa época era como se fosse uma região da Cracolândia, assim, que os jovens brancos começaram a ocupar porque era super barato para se viver lá, depois que tem esse boom imobiliário e a gentrificação que existe hoje. E o Julian meio que assume esse papel de um líder quase ditatorial, assim. Os ensaios duravam horas, os arranjos eram sempre minuciosamente calculados, e ele sempre fazia a galera, assim, refazer, até ficar do jeito que ele gostava, assim. Eu acho que assistindo o documentário ou lendo o livro do Meet Me in the Bathroom, fica bem explícito, assim, esse controle criativo. Ele é realmente o geninho da banda, mas ele aplicava essa genialidade dele aos membros da banda. Então, assim, ele pouco toca os instrumentos dentro dos discos do Strokes, mas ele sabe tocar, mas ele força as pessoas a tocarem do jeito que ele quer, né? O que aconteceu com esse talento hoje em dia? Não sei. Eu não sei. Mas nessa época funcionava, né? Total, amigo. E a Isadora tem toda uma construção, assim, tem muita gente que diz que essa coisa deles serem arroaceiros, bêbados e violentos é uma construção estética, porque no fim das contas eles eram só menininhos ricos que usaram disso meio que pra se projetar. O que você acha disso? Ai, polêmico, né? Porque assim... Tipo, eu li já o livro a autobiografia do John Casablancas, né? Chama Vida Modelo, que é a história do John. E tem uma parte que ele fala sobre esse começo dos Strokes. E ele disse que, tipo, o Julian pediu emprestado um dinheiro, tipo, alguns dólares, assim, tipo, sei lá, $200, alguma coisa assim, pra ele, né? Pra eles gravarem a demo, alguma coisa assim. E daí, tipo assim, o Julian devolveu, sabe? Então, depois devolveu, pagou ele, assim. Então, é meio... Porque é isso, tipo, sim, claro, é um cara que, poxa, milionário, contato com o mundo inteiro, mas, assim, a relação deles não era muito... Não parecia ser 100%, assim, né? Sabe tipo... o que eu acho? Devia ser, assim...
pros padrões da elite, talvez eles fossem, assim, super radicais, violentos, bêbados e alcoólicos. Ai, meu Deus, o filho do Casablanca está bebendo, é rebelde, sabe? Mas no fim eles eram só adolescentes como qualquer outros, e aí, assim, por falta de um pai presente, metiam num internato na Suíça, sabe? Na Suíça, sim, exato. Então eu acho que tem um pouco disso, sabe? Sim. Dessa... enfim. Tratam de outro jeito, né? Quando a galerinha se passa, não é tipo um... Você não vai receber dinheiro nem pra comer. Não vai ter dinheiro pra ir comprar um negocinho na escola. Então, assim, é complicado. Eu acho bem complicado, não quero me envolver nesse rolê. Nesse meio. E você? Você acha amiga, eu acho que é isso que eu falei, assim, eu acho que é uma elite branca muito rica, muito rica mesmo, assim, porque o John Casablancas era um cara multimilionário, assim, mas eu acho que é nisso, assim, às vezes eram só adolescentes e aí, sei lá, pegou um bebendo uma cerveja escondido e falou, ele já tem problemas com álcool, drogas e tudo mais, assim, porque se você for ver o histórico dos Strokes, a gente sempre fala, é uma banda que até hoje continua junto, é uma banda que tem ali uma rotina de lançamento de shows, faz outras coisas. Então, assim, a gente nunca teve, por exemplo, não é tipo Pete Doherty, sabe? Eles não estavam fumando crack, injetando heroína num banheiro da balada, assim. E eles sempre foram bem discretos em relação a isso posteriormente na carreira deles, assim. A gente bebia e aprontava, mas era nada demais, sabe? Então, eu acho que às vezes é um pouco de exagero, um pouco de uma construção da mídia também, de tentar criar uma história pra esses jovens. São apenas ricos, não, eles eram nessa época, porque depois, tipo, o Albert foi ter problema realmente com ele teve com drogas. Cocaína, né? Ele teve pesado. Acho que heroína até, verdade. Então teve toda uma história, o Julian, acho que com bebida mesmo. Então, depois, assim, tipo, nesse começo... Já no começo da fama ali, né? Muito mais uma coisa de lidar com essa pressão toda. De lidar com isso, porque eles explodiram muito rápido. E olha, com o repertório afiado, os Strokes começaram a tocar na noite de Nova York entre 1999 e 2000. Ai, como eu queria... Batendo ponto em espelucas lendárias como o Mercury Lounge e o Arlene's Grocery. E é nesse circuito que eles chamam a atenção do Ryan Gentles, que era o booker do Mercury Lounge, e o Gentles fica, tipo, tão impressionado com o som e com a postura magnética da banda, que ele largou o emprego fixo no clube para se tornar um empresário deles, e ele vai atrás de show, assim, tipo, no documentário é bem legal ver que ele fala assim, não, eu vou fazer valer isso aqui, eu acredito muito em vocês. E aí, em dezembro de 2000, eles entram em estúdio para gravar 3 músicas. The Modern Age, Last Night e Rough Song, que posteriormente viria a ganhar o título de Hard to Explain. O plano inicial era lançar um EP pelo selo independente britânico Rough Trade, e o Modern Age sai em janeiro de 2001, e o efeito é simplesmente imediato. A imprensa britânica, liderada principalmente pela NME, surta completamente. Eles viram meio que a salvação do rock da noite pro dia. Já existia uma movimentação, vários desses novos nomes que estavam surgindo eram assim do final dos anos 90, o Interpol é do final dos anos 90, o Bloc Party é do final dos anos 90, mas estava faltando... O The Walkman, né? O The Walkman já era até mais antiga do que eles ali, mas faltava, assim, alguém que fosse o estopim para falar, cara, precisamos de uma nova plataforma pro rock aqui, então eles meio que vêm com isso, e esse zumbido que vinha do Reino Unido atravessou o Atlântico e inicia, assim, uma das maiores guerras de lances das gravadoras da história recente da música. Todo mundo queria trabalhar com os Strokes. Imagina, eu acho que a galera tava até meio desnorteada, porque como a gente falou, tinha a questão do new metal, as pessoas não sabiam exatamente como trabalhar esse novo tipo de som. E por fim eles acabaram assinando com a RCA Records, que foi justamente a gravadora que concedeu a eles, assim, liberdade criativa total, direito de lançar suas músicas do jeito que vocês quisessem. Teria posteriormente, obviamente, uma interferência ali, a gente vai perceber até já nesse primeiro disco, uma tentativa de controle ali, mas foi o que eles sentiram que tinha mais liberdade para trabalhar esse tipo de som. E aí foram mergulhar para produzir esse primeiro álbum, né? Mais uma vez, eu acho curioso esse fenômeno de uma banda norte-americana que estoura primeiro no Reino Unido e depois se espalha pro resto do mundo, né? The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But
LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Eu acho isso maravilhoso, porque até hoje isso acontece. O Gizzy mesmo, se a gente colocar nesse pacote, né, de bandas principalmente de Nova York ali, é uma boa comparação, porque é uma banda que os britânicos estão olhando desde do primeiro álbum deles, e quando o Cameron Winter lançou também teve todo um hype da imprensa britânica em cima desse álbum. Então isso não é novidade, eu acho que nunca vai parar. E é muito louco que quando eles mandaram o EP lá pra Rough Trade, eu acho que é no Meet Me in the Bathroom, no livro, que tem até uma passagem que fala sobre os donos, né, ali o pessoal, os executivos, o Geoff Travis, que é o dono da Rough Trade e tudo mais, o pessoal, tipo, colocaram, assim, pra ouvir e meio que a galera parou. Tipo, parou a redação, em silêncio, né? Parou, assim, tipo, todo mundo... Que é isso, sabe? De tão especial. E imagina, a Rough Trade, claro que ela não tinha essa projeção mundial, e os Strokes que ajudam muito a colocar eles no mapa, essas lojas hoje em dia que eles têm, esse lugar de tipo, a gente lançou esse artista, vem muito dos Strokes. Não, é uma gravadora, né, um selo que já tinha de outras décadas, mas esse lugar, esse statement que eles tiveram de ter descoberto os Strokes é uma coisa que muda a história do E eu selo. acho que teve um outro fator que eu acho que é muito importante nessa história toda, que é a internet. Porque o Strokes, Total. tecnicamente, é a primeira banda meio que a ter essa projeção global. Obviamente, já tinha coisa circulando desde o final dos anos 90, já existia Napster, já existia o compartilhamento de música de maneira pirata ali. Mas era bem ainda... Mas o Strokes ganha essa projeção internacional justamente por isso, assim. Eu lembro que ela era uma coisa comentada em fóruns de internet, nos primeiros blogs. A gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, sobre a relação do Lúcio Ribeiro com isso aqui também. Total. Mas a internet ajuda a popularizar ainda mais. Se eu não me engano, logo depois saem os downloads das músicas para as pessoas ouvirem também. Então, assim, essa popularização deles é muito imediata, muito rápida e meio que cria esse fenômeno quase instantâneo ali dos Strokes, né? Total, mas acho que é isso. O peso da NME, né? De toda essa galera ali que estava orbitando a cena musical, principalmente independente, britânica, eles que fizeram. Os Strokes fizeram shows primeiro em Londres, para depois fazerem em outras cidades dos Estados Unidos. Assim, é uma coisa muito louca. Eles começam a fazer um circuito ali de divulgação, primeiro na Inglaterra, e depois que eles vão fazer nos Estados Unidos. E assistam Meet Me in the Bathroom, que tem esses primeiros shows, eles novinhos ali indo pra lá. É muito legal. O processo de gravação do Is This It é uma história de teimosia estética. A RCA inicialmente queria que a banda trabalhasse com o Gil Norton, que era conhecido ali pelo trabalho com o Pixies. Eles chegaram a gravar, mas o Julian odiou o resultado, achou que o som tava, tipo, muito limpo, muito polido. Ele falou, cara, não é isso que a gente não quer esse rock padrão massificado que todo mundo tá fazendo. E eles decidiram voltar pro homem que havia gravado o EP com eles, que é o Gordon Raphael, que no fim das contas acaba virando meio que um padrão assim pro tipo do som do Strokes. As gravações aconteceram no porão do estúdio da Transmitter Park Studios, no Brooklyn, um espaço pequeno, escuro e sem grandes luxos. O conceito do Julian pro disco era muito claro, mas parecia assim um contraste para a época. Ele queria que o álbum soasse como uma banda do passado que viajou pro futuro para gravar um disco, assim. E eu acho que isso sintetiza exatamente a essência do disco. Porque ele tem uma aceleração que o rock da época não tinha, ele tem um acabamento meio eletrônico, tanto nas guitarras quanto na bateria, mas ele tem essa voz que é porquíssima, que parece que é gravada assim, num banheiro atrás assim do estúdio, com eco, com efeito, com uma sujeira, assim. Então acho que sintetiza muito isso. A voz do Julian, ele queria que ela justamente parecesse que ela estava saindo de um rádio velho, assim, então captada meio que à distância. Várias vezes ela é submersa, ela é meio desconfortável em alguns pontos, assim, mas faz sentido dentro da estética.
As guitarras foram gravadas separadas, o Nick Valencia, ele assume meio que o solo, assim, e esses solos são sempre muito cortantes, diretos, é um som assim, eu acho que a coisa que mais me impressionou assistir, eu lembro muito do clipe do Heart in a Cage, daquela guitarra que se ergue, Sim. assim, ela te Sim. acerta, e o Albert Hammond Jr. faz muito aquela base que é repetida, né, aquele e ele repete, assim, a música inteira a mesma coisa ali, e tem essa bateria do Fabrizio, que ela é quase eletrônica em alguns pontos, Mas né? é econômica, né? Tipo assim, ela eu é acho que ele faz precisa, uma assim, cama pá, muito pá, boa, pá. assim. É muito bom, é muito bom. Pra mim parece assim que eles pegam todos aqueles excessos que tava tendo no rock e falam assim, não, vamos pegar só os Exato, elementos principais exato. aqui e vamos repetir essa exaustão até ficar perfeito, milimétrico, mas com esse acabamento sujão, assim. E eu acho que esse disco todo é isso, né? Total, e é muito legal isso do Julian falar, né, que o cara já consegue chegar com um conceito e ele consegue atingir, assim, né, ao máximo. Tanto que, pô, tem uma música, né, que chama The Modern Age. Então, assim, a era moderna. Então, já vem como uma apresentação, Uma das minhas assim. favoritas, Eu acho que isso... por sinal. Sim. Então eu acho que tem isso, assim, também. Tem todo esse cuidado estético mesmo, que o Julian sempre teve muita precisão, né? Ele sempre teve uma visão muito clara do que ele queria. Hoje em dia pode ser que ele queira uma coisa mais estranha, mas naquela época é muito interessante, assim, ver como eles conseguiam traduzir realmente o que eles estavam pensando na execução. E isso eu acho muito legal, sabe? E eu acho que tem um fator também que pra mim é bem decisivo, que esse álbum sai em julho de 2001, antes do atentado terrorista de 11 de setembro, porque assim, com o atentado muda toda a estrutura da indústria, o significado das canções tem uma densidade. Isso fica muito claro quando o Interpol lança o disco deles em 2002, já é outra pegada. Quando o Wilco lança o Yankee Hotel Foxtrot no final de 2001, já é outra proposta criativa, ainda que ele tenha sido gravado antes do atentado, assim, mas meio que ele antecipa esse espírito do tempo. E o Strokes vem com essa coisa assim mais de rebeldia, de energia, de Sim. agitação, assim, então antes do atentado, tanto que pós-atentado terrorista, New York City Cups é uma música que ela é retirada do disco, e até a capa do disco também muda. A capa dos Sim. Estados Unidos é aquela baboseira do acelerador de partículas, porque os Estados Unidos, povo conservador de bossa, não pode ver uma bunda, Sim. uma luva ali que já fica Lateral, maluco. de lateral, né? Tipo, um é um ladinho de perfil, bunda, assim, é um ladinho de bunda. Então, mas é louco, porque New York City Cups, né, fala que... essa é a parada, né? Porque meio que ela tá zombando dos policiais de Nova York, assim, e aí então criou todo esse mal-estar, e é muito louco, né? Porque o Nova vinil York era foi um lançado lixão, dia 11. gente. Sim, Era exato, uma esse sujeira, é o ponto. não existia polícia, era rua suja. O Sonic Youth pega o livro da Kim Gordon, ela fala, gente, as ruas eram um monte de lixo espalhado, a gente morava nos apartamentos merda, sem calefação, com gente fedorenta, sem tudo sujo. E eles também traziam muito esse lado do político, porque na época o prefeito de Nova York era o Rudy Giuliani, que era tipo assim, putz, ele fez várias Conservador merdas. amigo do Trump, assim, um bosta. Sim, exato. Ele fez várias merdas por lá, então isso trazia de uma forma elegante, né? Não era tão escrachado, mas tinha isso, que era um espírito ali do tempo também, desses jovens estarem meio cansados, assim, de uma cidade que era um lixo, assim. E é muito legal também pensar que Nova York não era essa capital do mundo que a gente tem hoje em dia. Tipo, isso foi acontecendo ali, principalmente no começo dos 2000, que depois dos atentados terroristas, tem uma construção. Uma propaganda, a questão do... O próprio Sex and the City, por exemplo, acaba virando uma coisa meio que uma construção imagética dessa nova cidade. E essas bandas assim, que vão vir depois dos Strokes, junto com os Strokes, ajuda também a criar uma cena cultural viva, vibrante, que não era a realidade anos anteriores. Assim. Exato, exatamente. Você quer comentar um pouco da capa? Porque ela tem uma história também, né? Amigo, a capa eu acho maravilhosa, assim, eu acho, tipo, eu acho icônica mesmo. Muito. Eu acho icônica. E é muito louco, porque o fotógrafo, ele, tipo, tinha uma luva no apartamento dele, e aí parece que largaram depois de uma festa, e aí ele pegou e chamou a namorada dele, e aí fez essa foto, tipo, ela entrou assim no banheiro, colocou a luva, e ele tirou a foto, e aí meio que isso que virou, assim, não teve uma
uma direção artística, uma coisa pensada. Foi simplesmente que ele fez essa foto e daí depois ele mostrou pros Strokes e isso virou a capa que é, hoje em dia, eu acho que é uma das capas mais icônicas. Eu acho que ela é safada na medida exata, assim. Ela é fã, ela é fã e ela elegante. Tem aquele afundamento, assim, do ladinho, quase expondo demais. E fala, não, vamos parar por aqui. Eu acho que... E eu acho que ela diz muito sobre eles. Que é isso, tipo, tem essa coisa de um humor bem sutil, né? Que ela tem uma coisa fã e sexy, que eu acho que os Strokes... tem muito, principalmente nesse álbum e no Room on Fire, que fala muito dessa vida noturna de Nova York. Isso vai se perdendo um pouco depois, né, com os próximos álbuns. Mas eu acho que o Is e o Room on Fire, tipo, vibram realmente a frequência de Nova York, que eu acho uma coisa muito surreal, assim, de um artista conseguir com tanta excelência. Miga, quero saber quais são as suas canções favoritas desse disco lendário. Gente, Eu sei que você vai falar todas, mas quais são as que mexem com você? Não, tipo assim, eu fico... Ai, sei lá. É foda, porque é isso, tipo, sei lá, Hard to Explain, Modern Age, Someday, são singles e músicas meio, tipo, base, né? Assim, tipo... Sei lá, acho que todas as bandas tentaram emular isso ao longo de, sei lá, 20 anos. É tão bom. Cara, Last Night, assim, é uma coisa que você pode soltar em qualquer pista. Levanta. E, assim, levanta. E aí, quando você descobre que ela é meio que uma cópia de American Girls, do Tom Petty, você fala assim... Cara, eles são muito safados, mas ela dá Modern tão certo que ela Lovers, dá a volta, Guided sabe? by Voices, todas essas bandas, tipo assim, eles chupinharam, mas eles chupinharam os acordes do Television. Eles dizem que não, mas... Nossa, são os mesmos mas acordes. é muito louco, né? Porque eles sempre falaram que, tipo, eles diriam... É que realmente eles não ouviam muito Television, assim, tipo... Acho que uma vez alguém falou que nem conhecia Television. Eles gostavam mesmo de Guided by Voices, Velvet Underground, Lou Reed, tipo... Mas era é que, com assim, isso que eles se emocionavam. Pensando os lugares que eles frequentavam, que era aqueles clubinhos inferninho sujo, certeza que pegava tocando no fundo, assim, um Mark Moon. Total, às vezes eles nem se ligavam, mas... Nem se ligavam, mas absorvia, né? Sim, mas acho que, sei lá... Pô, gente, eu tive um fotolog chamado Barely Legal, então, assim... Eu acho que, crianças, vocês que não sabem o que é Fotolog, era tipo um sitezinho que você tinha e você mudava o seu template, você postava uma foto e fazia um texto dessa foto. Dia. Uma foto. Uma fotona, e aí você contava ali o que era essa foto, ou alguém invadia o seu Fotolog e colocava uma foto de vocês e falava: amiga, você é muito especial pra mim, te amo, amigucha. E era meio isso. E o meu, eu já era estranhinha. Então, o das minhas amigas eram, sei lá, Gi, coraçãozinho, coraçãozinho. Fernandinha 233. O meu era Barely Legal, tá bom, galera? Então, acho que Barely Legal e Alone Together são, tipo, músicas que mexem demais comigo. Eu tenho 3 que mexem muito comigo. Eu acho Modern Age uma das melhores canções de todos os tempos. Eu acho que ela, assim, sintetiza muito o que é o Strokes. Essa coisa da guitarra repetitiva. E ela vai crescendo. A bateria o final... Pá, pá, pá. Que é chupinhado de Modern Lovers, né? Exato, também. Sou obcecado por ela. Hard to Explain é uma das minhas músicas da adolescência, assim, porque ela tinha essa pegada mais eletrônica. Então, sei lá, a primeira discotecagem que eu fiz, eu toquei Hard to Explain, assim, porque eu acho muito boa pra pista. E aí eu tenho uma que ela foi uma descoberta tardia, assim, mais velho, reouvindo, que é Alone Together. Eu acho, assim, essa música absurda. Eu passo mal. As guitarras do Nick, assim, nessa, assim, principalmente naquele final, assim... Cara, ele tá alucinado, assim, uma precisão. A voz do Julian bem drunk, assim, tipo, ele tá muito... esse disco, uma cara, urgência. Esse é aquele que, se um dia eu tiver o filho, eu vou falar, ó, esse aqui é do tempo do pai, sabe? Exato. Que ele é muito bom. E assim, a gente já falou, mas Last Night, Barely Legal, Soma, todas as canções, a própria Easy It, música de abertura ali, Take It or Leave It como encerramento, e Take It or Leave It, exato. Cara, é um jeito icônico, perfeito assim. de acabar. Eu tive também um programa de rádio chamado Alone Together. Gente, Aí, eu sou muito normie. Não Cê tem jeito. Você é muito assim. Stroke fã.
Cara, é muito bom, é muito hit, assim, sou completamente apaixonado. E olha, se a gente for olhar puramente para os números frios da Billboard da época, o Is This It não foi um divisor de água imediato nos Estados Unidos. Ele estreou na posição de número 33 do Top 200, mas o impacto comercial se deu a médio prazo. Ele vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos e ganhou disco de platina duplo no Reino Unido, mas eu acho que o verdadeiro impacto aqui não é medido na venda de discos, mas no comportamento do mercado. Culturalmente, os Strokes moldaram a estética dos anos 2000, eles enterraram o visual do nu metal, que era aquela coisa de bermuda larga, corrente, cabelo espetado, dreadlock. Eles acabaram ali com o pop plastificado do Backstreet Boys, tanto que logo depois o Justin Timberlake sai ali, vai pra carreira solo, tem toda uma mudança, a Britney sofre aquela pressão absurda da indústria, então toda uma ressignificação aí na indústria. De repente, tava todo mundo usando All-Star surrado, calça jeans skinny, paletó de brechó, uma camisa de banda suja. Também. A palavra brechó. Exato. A moda, isso o é uma coisa influenciaram na de moda, homens gente, e mulheres, surreal. assim, todo mundo começou a copiar o estilo deles. Marca assim. gigante, tipo Celine, todo mundo começando a se inspirar, assim, no Julian como essa figura, tipo, de moda, assim. É muito louco. Cara, acabou com barba e bigode, era todo mundo com o rosto limpo, com o cabelo meio encebado, aqui assim, semi-encaracolado, dependendo de como fosse. E assim, na indústria, eles reabriram as portas das gravadoras pro rock de guitarra e veio com eles, assim, uma geração como The White Stripes, que já existia antes até dos Strokes, era uma coisa até mais antiga, mas vem junto nessa mesma leva. Mas só hypou depois, Yes, Interpol, o Kings of Leon, que pra mim assim, é um grande clone country dos Strokes. É muito a ideia foda. era meio que replicar um Strokes numa outra linguagem ali. O próprio LCD Sound System, que vai pra um campo da música eletrônica, mas que orbita esse mesmo universo. O Brooklyn, o TV on the Radio, até bandas posteriores, tudo começa a orbitar esse universo criativo. Como a Isa falou há pouco, eles criam meio que uma cena de fato, eu acho que assim, que se iguala ao que vai rolar no CBGB no final dos anos 70, começo dos anos 80, assim, né? Total, acho que agora a molecada vai começar a estudar isso, sabe assim? Tipo, deu 20 anos, então acho que a galera vai começar a falar, nossa, era ali que eles se encontravam, no Mercury Lounge, sabe assim? Sim. Foda. E olha, a recepção crítica do Is This It foi algo poucas vezes antes visto na história da música. A imprensa especializada tratou o álbum não apenas como um grande lançamento, mas como um clássico instantâneo. E alguns exemplos da época aqui que eu peguei, a Pitchfork deu uma nota 9.1 e escreveu: um registro incrivelmente direto. Os Strokes nos dão aquilo que esquecemos que queríamos. Rock purista e sem remorso. Olha que lindo isso. Lindo. A NME deu um 10 de 10 ali, né? E falou: é o melhor álbum de estreia de uma banda de guitarra em uma geração. Eles são a banda mais importante do planeta. Eu acho que sim, desde o ali Nirvana era ali, mesmo, eu acho que a gente não tinha nada tão significativo Total. nesse sentido. A Rolling Stone deu uma nota de 4 de 5 estrelas e falou: a matéria-prima de mitos do rock and roll. O som de uma banda que sabe que está certa e não precisa provar nada pra ninguém. Nossa, cara, essa frase é certeiríssima. É bom. É porque eles eram poucas também. Eles não estavam literalmente, eles não estavam querendo provar nada pra ninguém, assim, porque eles estavam saindo numa tangente ali, tipo, é muito louco. O Guardian deu 5 estrelas também e falou: um triunfo do estilo e substância. 11 canções perfeitas, sem nenhuma gordura. Isso. E a Entertainment Weekly falou: a urgência urbana do Velvet Underground filtrada pela acessibilidade pop. Essencial. Boa. E eu acho que é bem isso, assim, porque o Is This It, no fim das contas, pra mim é um disco de música pop, assim. É refrão pegajoso, a guitarrinha chiclete, na ali, essência, a batida eletrônica na bateria. Eles atualizam aquilo que parecia perdido, assim, no rock. E é muito disso que eu tava falando. Eles permitem que críticos, homens héteros velhos que só ouviam rock, passem a olhar para outros núcleos e outros subgêneros da música. Porque antes não era permitido. Tipo, esses homens, principalmente jornalistas, pessoas que falavam de música, pessoas que validavam o que era bom. Eu acho que os Strokes, eles conseguem ser meio que um equalizador ali, sabe? De tipo, é o que eu falei. Pra mim, uma menina do interior do Brasil, eu consegui ver neles algo do pop.
algo de, tipo, que conseguia me grudar, né? Me fazer falar, eu quero ouvir isso, eu quero saber mais sobre eles. Que é uma coisa que vem muito do pop, de você querer saber o nome dos integrantes, de você querer ir atrás, você ter as curiosidades, exato. Então eu acho que os Strokes, eles trazem esse lado pop realmente, muito pela estética deles, por eles serem garotinhos bonitos ali. Então é muito louco, porque começa, é o Nirvana, né? Da época deles. Começa a juntar criança. Tipo, não é um Greta Van Fleet que você olha e você fala assim, cover, isso é claramente forjado pra tipo fazer um cover, né? Total, mas eu acho que eu discordo de você num único ponto. Eu acho que sim, a gente teve alguns jornalistas, principalmente na cena internacional, que abraçaram eles, jornalistas mais velhos, mas eu acho que os Strokes inauguram uma nova geração de jornalistas que a galera da blog era. Não, acho que é isso que eu quero dizer também. É isso que eu quero dizer, porque meio que tá permitido. Exatamente. Principalmente aqui no Brasil, que era um padrão. Cafona, que só gosta de Led Zeppelin. Hard rock dos anos 70. É exatamente isso que eu queria dizer. A gente tem uma figura essencial, assim, para a consolidação dos Strokes no Brasil, que é a figura do Lúcio Ribeiro, que ele vinha ali da Folha de São Paulo, ele tinha o Pop Load, que era o blog dele dentro do jornal da Folha de São Paulo, escrevia pro jornal também, coluna, mas tinha um site, uma coluna. O Lúcio é um dos primeiros a entrevistar os Strokes, até porque não era uma grande banda, o Lúcio conseguiu entrevistar, assim, no comecinho do começo, então meio que ele constrói essa relação, cria, obviamente, um paralelo ali do fato do Fabrício ser de família brasileira, ter esse background ali. E o Lúcio faz o que ele faz até hoje, que é meio que apontar jovens, novos artistas, assim, que estão surgindo. E ele dá certo de apontar justamente para a banda que era a banda definidora dessa nova geração. Então o Lúcio vira... eu lembro muitas vezes de, sei lá, ligar numa MTV da vida, tá o Lúcio sendo entrevistado por algum VJ, comentando não só sobre Strokes, mas sobre outros artistas, mas ele vira meio que esse canal, essa referência, o embaixador dos Strokes no Brasil, né? Não, eu fui conhecer o Lúcio por causa dos Strokes. Eu entrava no strokes.com.br, maravilhoso site das fãs brasileiras. Nem sabia que existia isso. Que hoje em dia até eu conheço. Um beijo para essas queridíssimas. E aí a figura do Lúcio ali dentro, entendeu? Tipo, dentro daí pegava um trecho e daí, dentro da entrevista que sei lá quem concedeu para Lúcio Ribeiro. E sempre tinha o nome do Lúcio. Daí eu falei, gente, eu vou procurar quem é esta figura. E aí que eu caí no Pop Load e o resto é história. Mas é muito legal porque o Lúcio já me contou que um amigo dele, que falou, tipo, ouvi uma banda aqui na rádio, não sei o que, muito foda, colocou o Lúcio pra ouvir, tipo, no telefone. Amo, tipo, eu amo ouvir. Isso. Sabe essas histórias? Isso é tão anos 2000, assim, essa transição do analógico pro digital. Sim. E aí o Lúcio esperava chegar fax lá na redação, tipo, das coisas. E, tipo assim, isso dá um episódio só o Lúcio contando essas fofocas. E daí ele foi. A gente tem que chamar o Matias também, porque o Matias conta de mandar e-mail pra gravadora, que daí demorava, sei lá, 3 meses pra chegar, tipo, uma caixa com 300 CDs aqui, assim. É isso. E olha só, nós estamos gravando esse programa em especial porque eles vão tocar no Brasil no final do ano, uma das atrações do Primavera Sound São Paulo 2026, mas especialmente porque o disco está completando 25 anos, Isadora Almeida. Estamos oficialmente muito velhos, é 1/4 de século desse disco. E pra mim, assim, eu não sei você, mas ele continua... Eu tava ouvindo hoje à tarde, fui passear com o meu cachorro, e, cara, ele continua tão fresh quanto vivo, da primeira vez que eu ouvi, assim. É muito louco. Eu acho que o Strokes vai perdendo um pouco disso, ou eles vão se transformando também, porque seria patético se eles ficassem se repetindo. Eu emulando, fui um eterno crítico do Angles quando eles lançaram, e hoje eu entendo a proposta da mudança. Gosto muito do Calm Down Machine, que é bem mais anos 80 ainda, eu sei que nós dois gostamos aqui. Estou desconfiado com essas músicas novas cheias de autotune que estão rolando ali. Eu também, mas cara... É um disco que moldou a minha adolescência, a sua adolescência. A minha vida, cara. Cara, o que eu cansei nos primeiros anos do meu blog de receber e-mail de banda que era clones, assim, do Strokes. 4, 5 caras tocando e se vestindo igual, fazendo a mesma coisa. A gente vai ter aqui o Strokes Brasileiros, que é o Mop Top. O primeiro disco da banda é claramente uma adaptação disso. O próprio Los Hermanos é uma banda
que vai criar uma conexão com isso, porque posteriormente o Muito Rodrigo louco. Amarante, que gostava do Los Hermanos, que fazia versões ao vivo das músicas do Los Hermanos, vai trabalhar com o Fabrizio Moretti no... Fazer a versão dos Strokes. E daí vai trabalhar com... Exato, ele vai... É, eu lembro muito daquele bootleg que é do Last Night, que ele fala, e qualquer um de vocês nunca vai entender Last Night. Eu amava essa versão que ele faz ao vivo, assim. E ele forma o Little Joy posteriormente. Sim. Cara, eu acho que é uma das bandas... seria fácil falar da nossa vida, mas eu sei que impactou a vida de muita gente. Eu tive muito amigo de banda que fazia versões de Strokes nas apresentações ao vivo, que se influenciavam por Strokes, que incorporavam essa sonoridade. Eu acho que é um disco que permanece, assim, até hoje, muito, muito relevante. O Arctic Monkeys só existe porque o Alex Turner falou que ele queria ser um membro dos Strokes. O The Killers, a primeira vez que eles viram o Exist tocando nas rádios, o Brandon falou assim, cara, eu preciso fazer algo nessa pegada. Eu acho que para além da cena nova-iorquina, que é muito definitiva aquilo que os Strokes fazem, toda a cena norte-americana dessa época, assim. Então acho que é um impacto brutal, é um disco que continua importante e relevante até hoje, 25 anos depois de lançado. É um disco fresh, é um disco enérgico, é um disco divertido e é um disco gostoso de se ouvir, com hits, com músicas gostosas, com músicas que grudam, assim. Sigo completamente apaixonado por Is This It. Eu também. A mim não tem nem o que falar, gente. Dorinha Strokes aqui, forever. E é isso, gente. Quem nunca ouviu, termina de ouvir aqui e já vai de play. Não tem o que fazer. Aulas. Permita-se. Permita-se. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa das gravações ao vivo. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods.